O que é Irfan? Uma pergunta simples, né? Mas complicada, né? Sim. Sobre Irfan, nós temos que a mística. Sim. A mística, no Islã existe a mística, mais parte espiritual do Islã. Claro. Essa parte claramente começou com o Islã. Dizemos que começou com o Islã que hoje a gente está falando, o profeta Muhammad. Com certeza, antes do islamismo também existia entre os profetas. Claro. Profetas que foram revelados por Deus, eles tinham. Mas como é que a gente está falando sobre a nossa religião, sobre o islamismo? O profeta é mesmo uma pessoa que é Arif. Arif, aquele que tinha esse conhecimento. Fora de conhecimento, ele praticava também. É mesmo entre os imãs. Até que Imam Ali alayhi salam é o fundo desse Irfan, é a mística. Significa uma pessoa que se dedica no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa que, para vocês saber, vou dar um exemplo. Comer um lanche na rua não é pecado. Não. Não é pecado, pode ser comer. Alhamdulillah. Mas, para uma pessoa que é arif, chegou àquele ponto, ele não anda na rua, está comendo lanche na mão. Aquela, não come. Porque talvez que seja a pergunta, por quê? Se não é pecado, por que não? Porque aquela pessoa que chegou àquele ponto de conhecimento, uma ligação entre ele e Deus, até que alguns detalhes ele percebe para si mesmo como pecado. Porque ele pensa desse jeito. Por exemplo, ele está pensando assim, se vou comer esse lanche, na rua está andando, vai olhar uma pessoa, uma criança, de longe. E se ele fica com vontade de comer essa comida também, mas não tem condições de comprar, e como vou outra vida responder? E como vai ser a resposta para essa criança que tem vontade, quer comer, mas não tem condições de comprar? E aquela pessoa que dizemos Arif, ou aquele que chegou a esse ponto de espiritualidade, de conhecimento, percebe esse um pecado para si mesmo. Por isso não pratica. Como que falei, não é um pecado para uma pessoa normal que está andando na rua e está comendo. Tá tudo bem, não tem nada. Mas para ele, sim, esse jeito. Isso acho que seria um exemplo. E muitos exemplos como esse nós podemos dar. Que normalmente para as pessoas não é pecado, mas e aquela pessoa que chegou àquele ponto, tem essa espiritualidade, está praticando Irfan, o místico, ele não pratica e aqueles detalhes também, ou aquelas partes que talvez uma pessoa normal pode praticar. Essa é a diferença de aquele Arif com outras pessoas. Imam Ali alayhi salam, ele era fundo de esse Irfan. Por exemplo, se comer de uma comida com kebab é pecado? Inshallah que não. Não é pecado. Não é pecado. Não. Pode ser. Mas, por que Imam Ali alayhi salam não estava comendo esse tipo das comidas? Temos os sítios que normalmente a comida dele bem simples. E sal e pão com leite, as coisas bem simples. Imam Ali alayhi salam, porque chegou àquele ponto, tinha aquele conhecimento, espiritualidade, ligação com Allah subhanahu wa ta'ala,
ele estava percebendo comer uma comida como uma comida super bem, ele estava percebendo um erro, pecado para ele mesmo. Né? Por isso, esse é Arif, aquele pessoa que chegou àquele ponto. Hoje existem alguns sábios e algumas pessoas que também eles estão praticando esse jeito na sua vida. Essa é a diferença. Hoje existe, esse também seria bom a gente acrescentar. Existe um grupo, às vezes, falam que nós somos muçulmanos, está participando um jeito sobre o Islã. Pegam uma parte do Islã e deixam outra parte do islamismo. Por exemplo, está falando, nós somos sufismo, que está falando que nós estamos praticando o Islã, que é esse jeito, com mais espiritualidade, mais... Um Islã místico, né? É isso. E deixam o quê? O Islã político. Isso é a primeira coisa que o Islã que nós conhecemos, a escola de Ahlul Bayt alayhi salam, não reconhece esse pensamento, que um grupo conhece uma parte do Islã, negando outra parte do Islã. O Islã total é parte de política, parte de sociologia, não sei, economia, parte de oração, tudo isso é junto, não dá para separar. Esse tipo das pessoas também, se pergunta deles. E nós falamos que Imam Ali alayhi salam está falando como vou comer, como vou ter uma vida bem, super bem, ao mesmo tempo que existem pobres ao lado da gente. Agora, aquelas pessoas estão falando que nós somos sufismo, estão fazendo essa parte de místico, islâmico. Vamos perguntar deles, vocês também podem viver igual a vida de aquelas pessoas mais pobres da comunidade? Aceitam? Acho que é difícil. Por isso, nós temos que Arif e aquele que hoje, às vezes, existe entre as comunidades, ficam perguntando que existem esses grupos. A gente todo respeito com todo grupo. A gente respeita todos os pensamentos. Mas o que é a visão do Islã sobre isso? Que que Arif é aquela pessoa que prefere e outras pessoas para si mesmo. Primeiro outras pessoas, depois ele mesmo. Especialmente nas coisas materiais. Sempre ele coloca outras pessoas no primeiro lugar, depois ele mesmo. Esse que é o Islã místico. Eu posso dar uma complementada, sim, Sheikh? sim. Porque, na verdade, não é que o